Livro Aurora, o despertar da mulher exausta, de Marcela Ceribelli. Capítulo 4. A internet vai nos enlouquecer? Eu tenho uma lembrança clara de um tempo que mais parece uma realidade paralela, mas que arrisco ser 2004, apesar de eu ser pouco confiável quando se trata de datas. Nesse passado distante, uma amiga tinha voltado de uma viagem do Japão e contava abismada. Você acredita que eles ficam o tempo todo com o celular na mão? No metrô, nas filas, nas lojas? Eles mal conversam entre si, não enxergam o que está ao redor, só olham para a tela do celular. Minha sensação na hora é sobre sensações nostálgicas. Você pode confiar bastante em mim. Foi de choque e curiosidade. Também um pouco de pena, por tudo que eles estão perdendo ao ficarem presos ao telefone. Ainda mais no Japão, um lugar que eu sempre sonhei em conhecer. Carreguei durante alguns anos a curiosidade sobre o que será que acontece dentro de um celular por onde você deixa de olhar para a vida real. Mas como você pode imaginar que demorou até ser substituída por ok, já entendi, chegamos lá. Qual foi a última coisa que você fez ontem antes de dormir? Se você for como 70% dos brasileiros, sabe o que estou falando. Olhou o celular antes de fechar os olhos e possivelmente assim que voltou a abri-los, acionou essa mesma tela para ajudar a despertar. E não para se conectar, como os objetivos das redes sugerem. Ter contato com amigos, informar-se em velocidade nunca vista antes e todas as outras praticidades que você deve enumerar, se cogita passar um tempo afastado das telas, não invalidam o fato de que a internet está nos deixando ansiosos. A maneira como as notícias chegam até nós nos faz perder o otimismo. E a possibilidade de anonimato destruiu qualquer resquício de empatia, despertando um tanto de perversidade quando o sucesso alheio se torna um espelho das frustrações pessoais. Nesse parquinho que já vem pegando fogo há tanto tempo, porém, quem está se beneficiando com os rumos da internet? A verdade é que os efeitos da conexão 24 horas por dia ainda são um mistério para a humanidade. Você pode até acreditar na previsão de que, no futuro, a ideia de estarmos conectados o tempo todo parecerá tão absurda quanto a de fumar em um avião. Mas parece-me que já estamos em uma emergência, sem máscaras de oxigênio caindo sobre nós. Escolhemos setembro de 2020 para debater os rumos da internet e nossa sanidade mental em uma série de 4 episódios em parceria com a empresa de pesquisa Float. Naquele momento, as emoções do ambiente online pareciam ainda mais exacerbadas. Pudera. Completávamos 6 meses em isolamento social devido à Covid-19, com um presidente genocida no poder e poucas perspectivas de vacina. Em meio à pesquisa sobre os efeitos da internet, fui levada a tentar entender como a sociedade se comportou em outras epidemias e tropecei em um tesouro sobre casos de histeria em massa. Foi inevitável pensar nas viralizações e nas retaliações da internet, e relato 2 dos meus favoritos. Frau Trofrea era uma mulher solitária, moradora da cidade de Estrasburgo, que um dia começou a dançar sozinha e sem música no meio da rua. Sua coragem e seu bom humor resultaram, inicialmente, em likes e compartilhamentos. Digo em palmas e gritos de incentivo. Só que depois de 6 dias com esse comportamento, algumas pessoas começaram a desconfiar de que algo ali não era tão divertido assim. A essa altura, 34 pessoas já tinham se unido a ela na dança. Após 30 dias, já somavam 400 pessoas. Como toda aquela gente dançando sem parar, o número de mortos passou a ser 15 por dia. Gosto muito da ideia que tiveram para tentar solucionar o problema. Montaram um palco e levaram os músicos ao local acreditando de que se a dança virasse de fato uma festa, as pessoas desanimariam. Acho que faltaram alguns carnavais, já que o efeito foi o oposto. Mais dançarinos se juntaram. Alguns especialistas explicam que essa epidemia de dança era uma espécie de contágio cultural que atingia populações em extrema dificuldade, fazendo com que quisessem dançar até perder a cabeça. Com o tempo, o evento se repetiu em mais algumas cidades e os estúdios ainda não conseguiram entender com certeza de que o fato aconteceu.
Essa história logo me traz à mente o boom das dançarinas do TikTok em meio à pandemia. Não parece similar? Outro caso ocorreu na Idade Média. Uma freira começou a miar e transformou o convento em um péssimo vizinho quando todas as suas companheiras se uniram a ela e passaram a miar em horários específicos do dia. O incômodo era tanto que soldados foram acionados para fazê-las parar. Essas duas histórias mostram que somos mesmo seres coletivos. E apesar de tentarmos fugir, estamos sempre suscetíveis às emoções do grupo. E por isso que 15 minutos no Twitter talvez sejam suficientes para drenar toda a nossa energia. Ansiedade pode estar relacionada ao sentimento de falta, e as redes sociais, em especial, são campeãs em fazer com que a gente se sinta incompleta. Basta uma rápida olhada no feed para sermos lembradas de forma violenta do que não temos e o que não somos. Sabemos que a felicidade definitivamente não faz bem para a economia, mas como podemos aprender a diferenciar desejos genuínos daquelas que são fruto de ansiedade? No episódio 57 do Bom Dia Óbvios, denominado Uma Vez em Online, Sempre Ansioso, o psicanalista Lucas Lake falou sobre compulsão e como elas nos faz sentir falta de coisas que não precisamos. Por exemplo, comer quando não estamos com fome. O que a gente está realmente comendo nesses momentos? Existe algo que vem ali que não é sobre se nutrir. O que a gente está fumando quando fuma? O que se rói junto com a unha? Indagou, completando em seguida. É claro que pode ser a falta de um trabalho que me faça feliz, a saudade de alguém que tenho dificuldade de admitir ou o fato de que eu queria ter mais dinheiro do que tenho. Pode ser uma frustração, um trauma antigo ou o medo do futuro. Certamente algumas coisas são difíceis de elaborar, de se pensar a respeito. Então a gente fica tentando fechar esse buraco? Então a gente fica tentando fechar esse buraco de algum jeito. Quando eu entro na internet em dias em que eu estou muito consciente, não naqueles em que o celular serve apenas como uma ocupação para os olhos, enquanto minha mente frita sobre outros assuntos. Parece que estou na casa do filme Mãe. Pura gritaria e caos. E se a maior parte das minhas crises de pânico teve como gatilho lugares como aglomeração, penso que não é à toa. Após muito tempo conectada, ela aparece de fininho para dar um alô. Falar que a nossa saúde mental está sendo diretamente prejudicada pela relação com as tecnologias chega a ser tão óbvio e batido que, como bons brasileiros que somos, já transformamos em meme. Fora dos stories, eu ando muito bem, aliás, muito melhor desde que perdi totalmente o anseio e quase reflexo de pegar meu celular para registrar qualquer momento alegre. Talvez a felicidade combine mais com o saber fechar as cortinas, desligar a câmera, não disponibilizar ingressos para a plateia e viver com presença completa em momentos offline. E aí, na sua opinião, a internet vai nos enlouquecer? Então, se você gostou desse capítulo 4, deixe seu comentário, seu like, sua sugestão, se inscreva no canal e fique atento aí ao capítulo 5, tá melhor ainda.